você queira estar com isso, posso explicar um pouquinho. Já todos estamos nós juntos novamente? Nilce, eu ouvindo bem? Rafaela? Sim, estou te ouvindo. Tudo bem. Ok. Ótimo. Então, vamos dar início. Primeiramente, boa noite a todas as pessoas que estão aqui nesse momento, envolvidas nesse projeto maravilhoso, um projeto que tem o nome de Tecendo Passado, Presente e Futuro, a importância do audiovisual na reconstrução da história brasileira. E hoje, de forma, como foram 3 dias de live, né, informando para as meninas, e já nosso terceiro dia de live também, hoje é o grande encerramento com essas 3 figuras maravilhosas que representam muito bem não só o que vocês desenvolvem, mas muita gente, com certeza, tem um carinho especial por vocês e por tudo aquilo que vocês fazem. Né? Eu costumo falar que quem trabalha com arte tem uma responsabilidade muito grande, porque muita gente não só admira nosso trabalho, mas também como segue de forma, não esse seguir da rede social, mas segue no sentido de coração, de que existem pessoas do bem fazendo coisas boas para propósitos melhores. Né? Então, hoje, nossa última live tem como tema Outras Histórias, como o audiovisual constrói a imagem no Brasil. E falar do audiovisual com vocês 3 é fantástico. Eu estou aqui lisonjeado por estar junto com vocês, conversando com vocês sobre o nosso audiovisual do Brasil. Só para a gente dar seguimento e entendimento como será a nossa live, né? Eu, como mediador, explicando para vocês, nós teremos aí, em média, 20 minutos para cada fala de cada uma de vocês. A nossa live vai compreender 1h30, 1h40, né? Para que fique uma coisa interessante, concisa. Mas se passar também não tem muita importância, porque as coisas boas elas passam com muita rapidez, a gente nem percebe o tempo passar. Mas, de média, essa é 1h40. Cada um de vocês terá 20 minutos para desenvolver sua fala, falar daquilo que nós vamos entrar no tema. E logo em seguida, nós vamos abrir as perguntas para as pessoas que estão junto conosco aqui nessa live, né, que estão compartilhando. Lembrando que nossa live está sendo compartilhada pelas redes sociais da Secretaria do Estado e também pelo Instagram. Instagram não, pelo WhatsApp, não, desculpa. Pelo YouTube. Ok, meninas? Então, eu vou ler aqui só um pedacinho de um trecho aqui para a gente ficar ciente aqui de tudo que vai rolar, e tudo que já rolou também. Então, hoje é a nossa última live com o tema O Audiovisual Constrói a Imagem do Brasil. Uma pergunta, na verdade, constrói a história do Brasil? Nosso objetivo é pensar a influência do audiovisual na formação cultural da sociedade brasileira e como ela pode ser um caminho para a construção de uma sociedade mais democrática e plural. Ok? Hoje temos... hoje temos um mês muito especial, uma mesa muito especial, na verdade, totalmente feminina, formada por Rafaela Gonçalves, que é roteirista e diretora, proprietária do Matraca Filmes. Temos a atriz maranhense e produtora da mostra Aquilombando Cenas, Nilce Braga, e também a atriz carioca, que já participou de diversos filmes e telenovelas, a dona Juliana Alves. Boa noite. Somos uma sociedade audiovisual. Isso já é indiscutível. Como esse momento que estamos passando, isso ficou mais ainda evidente. E o audiovisual, ele cerca a gente. Por isso, uma mesa como essa é tão importante. Evidencia não só a importância de fazer o audiovisual, mas também de pensar sobre ele. De certa forma, temos o tema da mesa é uma provocação para além da concepção mercadológica do audiovisual. Falamos hoje sobre a função social do cinema e sua competência nos significados imaginários à identidade de um povo. E isso bem representa cada uma de vocês, porque
cada uma no que vocês fazem, vocês têm essa representatividade, ok? Nome bonito. O debate traz consigo questionamentos. Que imagem o audiovisual constrói para o Brasil? Representação do quê? De quem? Qual é a cara do cinema nacional? E quem esse outro que tanto falamos? Ok? Aqui tem uns textos gigantes aqui, mas eu queria que essa nossa live fosse uma coisa bem mais interativa, bem mais simples, no sentido de deixar vocês à vontade para falar, para intervir também. Como eu falei agora há pouco, nós temos 20 minutos para cada um de vocês, mas também não significa que não possa corroborar em qualquer momento. Vocês podem ficar à vontade para corroborar, para falar alguma coisa, mas aí dentro dos 20 minutos, que é o tempo pré-estabelecido para a gente finalizar a nossa live. Então, para início, eu vou aqui do jeito que está aqui na minha tela, tem a Nilce, tem a Rafaela e tem a Juliana. Então, nós vamos começar com a Nilce, para ela se apresentar. Ok, dona Nilce? Você vai se apresentar, fique à vontade, você tem 20 minutos para falar sobre esse nosso tema, que é outras histórias e como o audiovisual constrói a imagem do Brasil. Ok? Okay. Se você quiser fazer uma breve apresentação e a gente volta para eu fazer alguma fala, para você começar a sua construção, fique à vontade também. Ok? Tá bom. Então, boa noite, gente. Para mim é uma grande honra estar compondo aqui essa live com essas duas maravilhosas, com esse tema que é tão importante nesse projeto, que é de uma importância tremenda, não só para o estado do Maranhão, mas para o país. Mas antes de adentrar a apresentação, quero pedir licença à ancestralidade, pedir licença ao pai dono da palavra, que é Exu, né, que é o senhor dono da comunicação, para poder literalmente começar a minha fala. Aroiê. Eu sou Nilce Braga, eu nasci no interior do Maranhão, uma cidade chamada Coroatá, 340 quilômetros de São Luís. E, bom, eu gosto de falar um pouquinho da minha vida aí nesse lugar, porque foi aí onde eu comecei a sonhar em fazer arte, né? Foi sentada embaixo de um pé de amêndoa na porta da minha casa, lendo livros, ouvindo discos que meu pai e minha mãe escutavam, e a televisão não tem como não influenciar a gente a querer ser artista, enfim. Então, meu caminhar começou aí, e, bom, hoje eu sou atriz, há mais de 20 anos que eu atuo no cenário artístico-cultural da cidade de São Luís, do estado do Maranhão, e eu sou mestranda em audiovisual cinema na Universidade Católica da Argentina, e eu pesquiso os cinemas africanos, as filosofias africanas, como fontes para alimentar as produções que eu quero vir a produzir no estado do Maranhão, que é uma terra que é filha, né, do continente africano, que não tem como a gente não negar isso, né, não tem como a gente negar. E eu migrei do teatro para o cinema porque eu queria ser atriz de cinema. E eu via as impossibilidades disso acontecer, por exemplo, no estado, na capital São Luís. Então, eu vi que a única forma de eu adentrar nesse espaço era eu indo buscar esse espaço. Então, eu resolvi ir estudar, né, e pesquisar e tentar me profissionalizar para adentrar esse espaço e, enfim, para também trazer os meus para esse espaço, né. Então, isso tem tudo a ver, por exemplo, com o tema, né, da live, como que o audiovisual constrói a imagem do Brasil, né? Eu não me via como uma mulher preta, uma atriz preta, dentro desse cenário construído pelo audiovisual, pela imagem do audiovisual, no segundo estado mais preto do país. Então, acho que, por agora, eu acho que eu paro por aqui a apresentação, se vocês quiserem intervir, fazer alguma pergunta, mas eu acho que minha apresentação, a princípio, é por aqui. Muito bem, dona Nilce. Você fez as suas falas iniciais, mas também, como eu te falei, se você quiser continuar, né, depois da sua apresentação, você fique bem à vontade, tá? Bom, então posso seguir. Vamos seguindo, então. Então, eu decidi estudar e decidi pesquisar, né? Decidi, na verdade, aprender a fazer cinema.
porque eu via que se eu ficasse num estado buscando, esperando chegar oportunidades, essas oportunidades não chegariam, né? E, inclusive, oportunidades que chegaram e a mim foram negadas, onde eu tive que comprovar a minha capacidade como atriz, e isso vem muito dessa estrutura, né? Que o audiovisual, claro, o cinema, a televisão reforçou que a gente, enquanto seres, né, negros, não temos capacidade para estar em lugar nenhum, muito menos sendo artista, né, ou atrás das câmeras ou na frente das câmeras. Então, eu busquei e venho buscando alcançar esse espaço, esse lugar, e pesquiso os cinemas africanos e pesquiso as filosofias africanas porque eu vejo que é muito mais próximo do que a gente vive no estado do Maranhão e do que a gente vive no Brasil de uma forma geral. São corpos que têm muito mais a ver com a gente, porque a gente é filho de África, a gente é um filho diaspórico, um filho dessa África global, e as narrativas têm muito mais a ver, são muito mais próximas a gente. Tem filmes que eu vejo de realizadores africanos e eu fico surpresa, nem surpresa, mas eu fico encantada com a proximidade que é povoados no interior do Maranhão, os corpos, os costumes, a cultura, o cotidiano, as imagens, a cenografia, o modo de falar, e eu acredito que acho que a gente precisa buscar uma outra forma de construir a imagem do país através do audiovisual. E eu acredito que não é mais repetindo, né? O Joelzito, ele fala isso, o grande diretor Joelzito Araújo, né? Ele tem uma fala, eu vi uma live dele, onde ele diz isso, que a gente não tem mais que repetir o que vem sendo repetido o tempo inteiro em todos os segmentos, principalmente no cinema, principalmente no audiovisual. Né? E pelo audiovisual ser a potência que é, exatamente como uma ferramenta para construir, né, ou imagem do Brasil, construir o Brasil a partir, né, dessa potente ferramenta, que é a gente buscar a potência que a gente tem na nossa própria cultura. E eu acho que o Maranhão falando de Maranhão, né, já que eu sou dessa terra, mas eu acho que o Maranhão representa, acho que o Brasil, o grande quilombo que é o Brasil, o Maranhão sendo esse grande quilombo, né, o Maranhão tem uma riqueza cultural gigante, né, que pode ser e que deve ser representada no audiovisual e no cinema, né, no audiovisual de uma forma geral. A gente tem uma riqueza artística, a gente tem uma riqueza que foram herdadas, né, que foi herdada pela resistência dos nossos ancestrais, e essas histórias precisam ser contadas exatamente para a gente reconstruir a história desse país, que é a história que nos foi negada, né, para a gente construir a história desse país através dessa ferramenta potente que é o audiovisual. E eu acredito que o Maranhão é um grande celeiro onde as potências no audiovisual ainda vão surgir. E assim, como o Joelzito também falou nessa live, eu acredito que a potência do Maranhão e a potência do Brasil com outras narrativas, ela, através do audiovisual, ela vem quando a gente realmente vê que a potência está na potência do povo, na potência das populações afro-indígenas brasileiras, afro-indígenas do Maranhão. Assim. Não sei se eu me estendi muito, não faço a menor ideia, noção de tempo. Não, você ainda tem mais tempo, se você quiser continuar. Tem bastante tempo, não se preocupa não. Então tá, eu vou ler uma frase da Beatriz Nascimento, que era uma professora maravilhosa, né, que é um grande nome, né, enfim, uma grande referência, que tem tudo a ver com isso, essa frase está no filme Ori, onde ela narra, né, ela é a narradora do filme, é um filme que ela era PCD,
ela diz o seguinte: é preciso a imagem para recuperar a identidade. Tem-se que tornar-se visível, porque o rosto de um é o reflexo do outro, o corpo de um é o reflexo do outro, e cada um o reflexo de todos os corpos. Então, eu acredito que é isso, né? Eu acredito que o reflexo que a gente viu não foi o nosso reflexo, né, construindo a imagem do Brasil a partir do audiovisual. Não foram os nossos corpos, né? Não foi a nossa identidade, não foram as nossas referências, não foram as nossas experiências no sentido positivo, né? A gente sempre esteve representado da forma pior possível, né? Representando a subalternidade, sempre nessa condição de serviçal, e assim se construiu a história, né? A imagem do Brasil através do audiovisual com relação ao lugar, né, do negro e ao lugar da sociedade branca, e que a gente sabe que é tudo vem refletido desse processo estrutural, enraizado aí nessa estrutura histórica, né, desse legado da escravidão. E eu acredito que a gente precisa virar, fazer o movimento de sulear, sabe quando a gente fala nortear, que a gente fala nortear se referenciando ao Ocidente? Acho que a gente precisa sulear, que é virar para o que está abaixo do Ocidente, que é a Europa, que é a África, que está ali abaixo, né? Porque eu acho que a forma da gente reconstruir a história desse país a partir do audiovisual, reconstruir essas imagens, é suleando, é indo aí, porque não tem como a gente falar, por exemplo, de história do Brasil, história do negro no Brasil e não olhar para a África, né? E não olhar para o que vem daí e que nos constitui como povo negro nesse país. Porque eu acho, gente, que já tem muita coisa repetida aí, sabe? Tem muita coisa repetida há mais de 500 anos, sabe? Tipo, na história da imagem do Brasil sendo construída pelo audiovisual, sabe? Então, acho que é hora da gente dar esse giro mesmo e sulear o pensamento, sulear as narrativas, descolonizar o pensamento e começar a produzir a partir das nossas próprias narrativas, a partir das nossas próprias histórias, experiências, vivências, e assim a gente reconstruir a imagem desse país a partir do audiovisual. Então, é isso. Muito bem. Maravilhosa fala. Eu estou até sem... Vocês três são maravilhosas, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas tudo bem. Vamos para frente. Dona Rafaela, tudo bem? O que é que eu falo agora, depois de Nilce? Dona Rafaela, fique à vontade, tá? Eu sei que a gente está aqui programando um tempo de 20 minutos para cada um de vocês falar, né? Mas a gente percebe que podia ser 1 hora, 10 minutos, mas ela sempre com muita qualidade aquilo que é pensamento da coletividade que quer algo, que quer algo novo, né? Inclusive eu faço parte e assino embaixo. Então, fique à vontade também, você que é diretor e roteirista de cinema, fique à vontade. Boa noite a todo mundo que está acompanhando, né? Eu sou Rafaela Gonçalves, sou produtora audiovisual desde 2013, quando a gente lançou o primeiro longa do Moleque Tá Doido, foi recorde de bilheteria do Maranhão, e logo em seguida o filme 2 se tornou o atual recorde, né? Eu sou egressa da Escola de Cinema do Maranhão, e em 2019 eu produzi, roteirizei e dirigi o longa-metragem De Repente Drag, que deve ser lançado no ano que vem pela Elo Company, né? Eu quero começar agradecendo a oportunidade de compor esse diálogo com os meus colegas de luta, né? E parabenizar a iniciativa do Museu da Imagem do Som do Maranhão, o convite do Giovanni, da Sara e de todo mundo que está envolvido nesse processo. Hoje a gente vai fechar esse ciclo de diálogo,
né, que trouxe à tona a questão do patrimônio audiovisual, né, que foram discutidos no primeiro preservação desse patrimônio, né, sobretudo com o viés digital, com a Paula, o Mauro e o Frederico. Depois, o papel dos festivais na difusão dessa memória, com a Mavi e o Petrini. E por que eu estou citando os anteriores, né? Porque hoje a gente vai falar de produção, basicamente, né? E onde geralmente nascem as produções? Elas nascem muito da exibição, do acervo, da difusão, né? São essas coisas que também impulsionam os novos produtores, né? Eu lembro que a Mavi e o Petrini falaram ontem sobre quantos grupos de produtores se uniram para realizar uma obra a partir desse movimento de festivais, de serem influenciados por filmes vistos nesses festivais, das capacitações promovidas pelos festivais, de terem contato com outros produtores dentro dessa lógica de festivais, né? E aí eu lembrei de uma experiência minha sobre memória relacionada a festivais. Um dos meus filmes favoritos da vida no cinema do Maranhão, já são muitos, mas esse tem uma ligação forte, se chama Litania da Velha, do Frederico Machado. E foi um filme lançado em 1997, eu tinha 7 anos, espero que vocês não façam essa conta, né, para 2020, e eu fui assistir ele na universidade, nas aulas de cinema da professora Cecília Leite, quase 15 anos depois de lançado, né? E em 2018, o Maranhão na Tela, ele homenageou o Frederico, e não só deu a minha oportunidade de assistir ao filme como manda o figurino, né, com toda a experiência própria de cinema, como mostrou para todo mundo uma São Luís, uma memória da São Luís de 1997, e da filmagem em película, que é uma que passa pela linguagem do cinema também, né? E aí a gente, a partir disso, pensando nisso, o próprio Frederico criou o canal da Lume no YouTube, trazendo filmes de diversos produtores maranhenses, de diversas épocas, que também reforça essa memória, né, e apresenta o que já foi feito, o de onde nós viemos, que é muito importante também. E aí, já entrando na produção, a Paula, na primeira live, falou muito bem sobre os projetos do SESC, que não só exibem os conteúdos audiovisuais independentes, né, como eles acabam também por fomentar a atividade cinematográfica desses produtores independentes através dos pagamentos de direito autorais de exibição, que acabam virando orçamento para as próximas produções dessas equipes, e aí sempre vai alimentando a cadeia de festivais e de produção cinematográfica, que é muito interessante, né? E aí a gente chega na ponta, que é o papel do produtor. Quem são esses produtores? Que histórias estão sendo contadas? Que tipo de memórias a gente está criando atualmente? Como o audiovisual constrói a imagem do Brasil, né? Esse tema me fez pensar bastante desde o convite, porque ele é bem complexo, né? A gente só consegue definir um momento histórico depois que ele passa, né, e que a gente consegue ver ele como um todo. Nós tivemos várias construções seria a imagem do Brasil e do brasileiro, todos esses anos, mais de 120 anos de cinema, né, brasileiro no Brasil, com os filmes carnavalescos, com os movimentos como as chanchadas, as fases do cinema novo, o cinema marginal, as porno-chanchadas, né? Os filmes da retomada depois da queda da Embrafilmes e depois da ascensão da Ancine também. Então, cada obra dessas fases, elas acabam por mostrar uma representação da memória nacional de suas épocas, né? E cabe a gente perceber e construir agora essas narrativas que dialogam com o nosso momento atual. E eu acho que esse diálogo aqui vai servir
muito para isso, né? Daí a gente cai em qual a cara dessas produções, né? Eu acredito que a pesquisa feita pela Ancine em 2016, ela foi meio que um choque no setor, né? Não que fosse novidade para a gente, mas ela expôs um abismo na produção audiovisual brasileira muito, muito, muito grande. Né? Basicamente, ela mostrou que os negros, as mulheres e a população LGBT não têm as mesmas oportunidades de produzir as suas próprias narrativas, basicamente. E essa semana, em toda a correria da estrada, acabei lendo uma matéria que saiu uma pesquisa da UERJ, né, que mostra, eles estudaram e fizeram um estudo e mostra a desigualdade de raça e gênero nas principais funções da produção cinematográfica nacional de grande público, né? Eles analisaram filmes brasileiros de maior público entre 1995 e 2018, se não me engano. E o que implicou essa pesquisa? O grupo o que eles concluíram com essa pesquisa? O grupo social que menos aparece representado em todas as principais funções, que são essas funções, direção, roteiro e personagens, é de mulheres pretas e pardas, né? E elas não tiveram nenhuma atividade nos 240 filmes analisados. Além disso, a pesquisa também mostrou que a maior desigualdade do cinema nacional atinge esse grupo feminino de cor preta e parda, contra 21% de diretoras, 34% de roteiristas e 34% de personagens brancas. Então, assim, de 0 a 21 a 34, né? Então, atualmente, a visão de Brasil que o audiovisual traz é uma visão prioritariamente branca e masculina. O que isso implica? Cada vez mais narrativas de um grupo hegemônico que coloca representações do que esse grupo acredita ser o negro, a mulher e a população LGBT em suas obras audiovisuais. Então, não é raro a gente ver a mulher numa posição de inferioridade, né? Aquela que sempre cai na floresta quando está sendo perseguida pelo assassino e precisa ser salva pelo galã, né? Ou uma mulher hipersexualizada e boba, ou o que é mais recorrente nas comédias brasileiras, que são as narrativas de mulheres com a faixa ali dos 40 anos, em busca do amor da vida e só, né? E quando a gente vai para os negros são sempre os subordinados, os objetos sexuais, pobres, e os LGBTs são extremamente caricaturados, usados quase sempre como alívio cômico nas narrativas, ou que as únicas motivações dessa comunidade é ser aceita na sociedade e de ter o amor correspondido pelo amigo hétero. Então, assim, isso sem contar a fetichização do relacionamento lésbico e das mulheres bissexuais. Então, assim, por que isso ocorre? Né? Porque, basicamente, não são essas pessoas que estão produzindo narrativas sobre elas mesmas. Elas estão sendo idealizadas por pessoas que não sabem o que é estar nesses lugares. Então, acredito que o primeiro passo para se ter uma representação mais plural e real de Brasil é que os produtores mais diversos possam ter acesso aos meios de produção, aos editais, às chamadas públicas, e assim, quando eu falo de ter acesso, não é receber o edital em PDF, é entender o que ele está pedindo, né? As grandes produtoras, quando se interessam por um argumento, elas vão produzir e colocam o setor jurídico para embasar e trazer fomento. Então,
para mim, também parte daí, desse olhar das produtoras, dos canais de streaming, da TV paga, buscando narrativas mais plurais. E para não parecer tão apocalíptica, isso tem acontecido aos poucos, né? Isso tem acontecido aos poucos. E assim, quando eu falo de população população LGBT negra, também entram os indígenas, que eles são, se não existe mulheres na produção audiovisual, a produção indígena, que é muito rica, aparece menos ainda. Os estudos ainda nem apontaram para a população indígena, que também tem que ser vista com bastante cuidado nesse ponto. Então, assim, eu já vejo uma mudança, né, eu já vejo uma mudança nesse cenário aos poucos. E aqui eu me incluo com uma experiência pessoal, né? Eu faço parte do selo Elas, da Elo Company. E esse selo, ele tem por objetivo lançar comercialmente filmes de diretoras e com narrativas mais diversas, né? Nesse selo, além de pensar na estratégia comercial do projeto e em toda a parte de distribuição, oferecem para essas diretoras uma rede formada por profissionais experientes no mercado audiovisual, nas mais diversas áreas, né, que colaboram em consultorias desses projetos. Ou seja, o que aconteceu comigo foi, eu entreguei o primeiro corte do filme, no caso de Repente Drag, e eu tive reuniões como, né, e outros tantos filmes nacionais, como o do Chico Xavier, o Xangô de Baker Street. Tive consultoria com o Ruben Pfeffer, que fez a trilha sonora de O Menino e o Mundo, indicado brasileiro ao Oscar em 2016, e também do Tito e os Pássaros, que concorreu ao Annie Awards, né, mais recentemente, com a Maria Velásquez, da Paramount, que ampliou a visão sobre os pontos fortes do filme. Então, assim, e eu sou a única representante do Maranhão com De Repente Drag, e estou ao lado de nomes como Marina Persson, que já tem uma carreira consolidada no mercado. Então, quando que eu pensaria, quando eu estava escrevendo aquele roteiro, que isso teria a possibilidade de acontecer, né? Então, já existem iniciativas, né? Essas redes, elas estão surgindo para justamente fomentar o equilíbrio na cadeia audiovisual e trazer narrativas e visões de mundo mais diversas. Então, já existem editais que contemplam narrativas negras, femininas e LGBT, já existem iniciativas como essas, apoiadas por grandes produtoras. A Globo Filmes, recente, apoiou um festival que financiava narrativas diversas, né, onde a gente precisa ter um roteiro que seja, né, que contemple essas narrativas que não são tão recorrentes, né? Então existe esse nicho de mercado que tem surgido, e eu acredito que a gente precisa se apropriar dele, né? A gente precisa nos apropriar desses espaços, né? E com tudo isso, a partir do momento em que a gente também puder contar as nossas histórias, aí sim a gente vai construindo uma imagem mais completa do Brasil contemporâneo, que lá na frente vai caracterizar o que era o nosso país nesse tempo atual. É isso. Muito bem, dona Rafaela. Deu umas travadinhas em alguns momentos na sua fala. Você falou alguma coisa sobre o Xangô de Baker Street, que é um dos meus livros prediletos, né? Eu não entendi o que você falou sobre o eu tive uma consultoria de montagem com a Diana Vasconcelos, que ela montou a maioria dos filmes dos Trapalhões, e montou o filme do Chico Xavier e o Xangô de Baker Street. Então, eu fiquei meio desesperada quando ela assistiu o primeiro corte do De Repente Drag,
E aí, sabe, eu falei, gente, falei pro pessoal da Elo Company, gente, vocês deixaram essa mulher olhar o meu primeiro corte nojento, sabe? Eu ia perguntar quantos anos você tem. Você falou de chamou de Backstreet e eu não entendi. Não, eu sou jovem, Tá sou enganando jovem. a gente. Muito bem. Todo mundo é jovem, graças a Deus. Graças a Deus a arte não tem idade, né? Já falava meu amigo Caetano Veloso. Dona Juliana, mãe da Yolanda. Seu microfone está desligado, querida. Eu mutei porque eu estava tossindo aqui, eu não queria atrapalhar. Eu ia até cantar a música Yolanda para você, não sei se você gosta, mas... Nossa, eu gosto. A Yolanda praticamente ouviu essa música nascendo e ouve até hoje. Essa música foi um motivo pelo qual eu escolhi o nome dela. Sou apaixonado por essa música. Então, prazer estar aqui com vocês, viu? Isso, Rafaela. Rafaela, eu fiz as contas, tá? Você parece bem mais nova. Rafaela é novinha. E que barato, né? Começou cedo e tão inspiradora, realizando tanta coisa legal. Eu acho que um dos caminhos para a gente realizar o que nós temos como consenso aqui é justamente isso que nós estamos fazendo agora, né? A gente precisa desconstruir essas narrativas, reconstruir uma nova realidade, um novo imaginário e deixar de sermos ilhas, né? Assim, a gente se conectar e produzir junto, incentivar e divulgar, se fortalecer, criar formas associadas de realização. Eu acredito muito nesse caminho. Aliás, eu acredito que esse é o caminho, uma vez que a gente também tem um governo que não está interessado na cultura, e a gente, mesmo assim, está aí produzindo, realizando, porque a arte vive, a arte sobrevive e resiste. Né? A gente, quanto mais eles oprimem, mais a gente cria e realiza. É lógico que é importante que as pessoas tenham seu sustento a partir da sua arte, e por isso que a gente continua militando no melhor sentido da palavra, né? A gente quer que os profissionais do audiovisual que trabalham ali nos bastidores, que possibilitam, por exemplo, que eu seja vista e seja conhecida, porque existem dezenas, centenas, milhares de profissionais que estão ali, muitas vezes anônimos, e precisam continuar sobrevivendo do seu ofício, né? Então, a gente pensa por nós, pelos nossos filhos, nossos netos, e também por esse mercado que gera muito emprego, que gera muita renda, e muitas vezes é negligenciado e tratado como algo supérfluo pelos governos, quando, na verdade, faz parte de uma estrutura que é fundamental. Eu não tenho como hoje não vir carregada pelo exemplo que me arrebatou de manhã no grupo de WhatsApp de umas mães em comum, filhos, amigos de escola, de aulas, onde eu vi uma imagem que me deixou transtornada, assim, já amanheci com essa imagem de uma reprodução racista de um personagem da nossa cultura, do nosso folclore brasileiro, e a mãe reproduzindo um blackface, e reproduzindo uma observação racista da imagem da filha. Eu não tenho como não dar esse exemplo, porque é importante que as pessoas entendam que isso que a gente está falando, do audiovisual, isso influencia em todas as camadas, inclusive do nosso dia a dia. Né? A gente está falando de uma literatura, mas muitas vezes essa literatura se torna o audiovisual. E eu fiquei muito impressionada como ainda em 2020 a gente ainda precisa explicar que não é bacana você reproduzir uma imagem de um personagem negro e se referir a esse personagem como marginal, como meliante, como delinquente. E precisar pegar o telefone e explicar para essa mãe que está ali brincando com a filha no seu lazer, intervir ao lazer, causar o constrangimento, causar o desconforto, é necessário. A gente só vai conseguir
reconstruir através dessas interferências inconvenientes. E a gente está falando de narrativas, e a gente precisa entender que o que foi feito até agora foi reprodução de racismo, e a gente precisa desconstruir isso. E quando eu falo isso, eu falo do lugar de uma pessoa que reproduz isso através do seu próprio trabalho, né? Eu sou apaixonada pelo meu ofício, eu tenho meu sustento do meu ofício, e eu tenho consciência de quantas narrativas eu já reproduzi através dos meus trabalhos, que estão totalmente imersas nessa nossa realidade racista, nossa realidade machista. E eu vejo que isso que eu vivo é muito comum com vários colegas e várias colegas. Quando a gente sobrevive da nossa arte, a gente é apaixonado pelo nosso ofício e a gente fica o tempo todo criando estratégias de hackear esse sistema estando ali, porque entende que isso não vai acabar agora. A gente entende que a gente precisa que os roteiristas cheguem, os autores cheguem, os diretores cheguem, as diretoras cheguem, as roteiristas cheguem. A gente precisa que essas pessoas estejam nas produções para que isso mude. É muito evidente que isso não vai mudar a partir da minha atuação, e sim a partir da construção de toda uma engrenagem. E a minha é uma parcela. Então, assim, ao longo da minha carreira, né, eu comecei no teatro, mas tive muito mais oportunidades na televisão, fiz alguns filmes que foram muito bacanas, muito legais, e as experiências que eu tive no audiovisual foram experiências da narrativa do outro, da reprodução, que em sua maioria, não em todas, em sua maioria, você encontra sempre reproduções de valores que a gente hoje não aceita mais, né? Então, o que fazer diante disso, né? Como acontece o diálogo a partir disso? O diálogo ele vai existir, hoje existe mais do que antes, a escuta existe hoje mais do que antes, mas é muito importante que a gente entenda que mais importante do que isso é conseguir criar associações e movimentos que possibilitem que estejamos, que a nossa escuta ela melhore, né? Então, é muito importante que eu não seja uma atriz. É muito importante que eu seja uma atriz que é uma agente transformadora. A minha carreira ela só faz sentido dessa maneira. Então, com o passado, eu vim de uma família muito militante, uma família muito ativista, e essa consciência ela esteve em conflito com a minha realização profissional, se é que vocês me entendem. Então, eu sempre precisei, em momentos específicos Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Eu sempre precisei, que eu estava vendo um negócio aqui, mas tá tudo bem com os microfones. Eu sempre precisei, em momentos específicos, falar como eu posso dizer esse texto de uma maneira melhor. Como eu posso não dizer esse texto? Eu me vejo isso nessa situação, hoje mais do que antes, porque eu vivi situações mais de personagens, de arquétipos, de estereótipos, então não era uma questão que para mim não era uma questão tão objetiva e evidente, era uma questão de, essa personagem existe, vou fazer essa personagem, mas hoje eu, graças a também toda uma construção, uma maturidade e uma convicção dessa missão que a gente tem de desconstruir o racismo, de desconstruir o marxismo e de criar narrativas que realmente contribuam para uma transformação, porque quando a gente está falando de memória, né, ancestralidade é futuro, né? A gente construir realmente uma consciência, né, a partir de uma memória, a partir da cultura da reprodução, da educação que se realiza com isso, é importante, né? Assim, eu percebo que é importante essa tomada de consciência e de atitude. Então,
eu vivi umas situações que foram bastante traumáticas, uma vez que eu, por motivos contratuais, precisei reproduzir cenas e textos que eu absolutamente não concordava, em trabalhos diferentes, e, ao mesmo tempo, isso foi construindo em mim uma construção de estratégia para me fortalecer nesse lugar. E me fortalecer nesse lugar não é a personagem que eu vá fazer, e sim nas relações, no entendimento da minha formação enquanto uma atriz mobilizadora e ativista, né? Muito mais, porque muitas vezes, através da minha arte, no audiovisual, eu não conseguia realizar as coisas que eu gostaria. Então, eu vinha através de estratégias, de bastidores, de reuniões, de conversas, achando os caminhos para transformar na medida do possível. Então, em 2016, eu tive uma primeira experiência melhor sucedida, que foi muito bem sucedida com uma autora, e a conversa foi ótima, e a gente conseguiu transformar a narrativa dela. Ela retirou cena, ela ouviu e contratou pessoas que eram habilitadas para falar daquilo que ela queria falar. E isso partiu de um diálogo, né? Talvez se eu tivesse tido uma atitude um pouco mais de denúncia, ela teria se defendido e, muito provavelmente, eu não teria conseguido depois fazer uma outra cena que fosse mais educativa. E muitas vezes a estratégia tem que ser diferente, né? Às vezes a gente tem que, sim, quando percebe uma reprodução racista, machista, a gente tem que partir para a denúncia, e a gente tem que partir para o entendimento de que aquilo é inaceitável. Então, tanto nos bastidores quanto nas nossas produções, a gente tem essa capacidade de estabelecer essa missão, né, de cumprir essa missão, que é transformar através do audiovisual. Mais recentemente, eu vivi situações que não eram de produção como atriz, e sim enquanto uma pessoa que se tornou pública, e aí essa militância possibilita a gente, a militância possibilita a gente ter acesso a empresas, a representantes, e através de bastidores, por conta da minha visibilidade, estamos mobilizando algumas ações que são importantes para que as empresas entendam a sua responsabilidade, né, no combate ao racismo. E eu sou casada com um homem branco, que é diretor de cinema, e eu falo para ele isso muito abertamente, né? Recentemente eu tive em São Luís para o Festival Garnicé, e a gente levou o filme dele, que foi muito bem aceito, muito bem no festival. Conheci uma galera muito legal, Luna Gandra, né? Uma galera muito boa aí do Maranhão. Até agradeço o convite para estar aqui com vocês, que quem fez o convite foi a minha prima, Tati Maia, maravilhosa. Gosto muito do Maranhão, tenho uma relação de afeto, porque a minha mãe, ela teve uma mãe adotiva, que foi a minha vovozinha, ela era do Maranhão, e aí depois de adulta eu fui conhecer essa família, conheci Tati. Então eu falo do Maranhão como um lugar que é meu também, e eu tenho muito orgulho da produção, da riqueza de produção audiovisual, da produção cultural do Maranhão. Acho que é um terreno muito fértil, e essa discussão ela é importante, porque o Maranhão é um polo que pode servir de exemplo para muitos lugares, né? Quero estar mais conectada com vocês, estou muito antenada nas coisas que estão rolando aí, e eu queria falar para vocês dessa experiência que eu tive com o meu marido, que eu tenho certeza que ele não levaria essa história se ele não fosse casado com uma mulher negra.
Esse entendimento, ele não faz julgamento de mérito nem nada. É uma constatação que a gente precisa aceitar e entender que é assim que a coisa anda, né? Assim, eu trouxe para ele uma história de uma mulher negra que sofreu racismo numa loja, apresentei a atriz, indiquei a atriz que poderia fazer, e ele, com o seu talento, o seu desejo de produção, ele realizou, e foi um filme muito bem produzido, muito bem feito, mas a gente eu estou falando da criação, da ideia, do imaginário, do valor daquela história. Então, assim, muitas vezes a gente precisa dar luz a histórias que muitas vezes não são contadas, né? Como a Rafaela falou, as histórias repetidas, as imagens repetidas, as pessoas repetidas. Então, a gente só vai conseguir realizar isso quando a gente conseguir trazer diversidade e desconstruir, descolonizar esses pensamentos. Eu agora estou em plena produção teatral, eu estou reunida com outras 3 atrizes negras, justamente para a gente trazer a nossa narrativa, a nossa palavra. Porque chega uma hora que a artista ela precisa estar em sintonia, né, com a sua voz, né, com a sua potência. E muitas vezes a gente acaba, quando a gente não cria, quando a gente não produz, a gente se afasta da nossa essência enquanto artista. E eu percebo isso já há um tempo, comecei a priorizar isso como algo assim fundamental. Estamos em plena produção e, paralelamente a isso, surgiu um espetáculo para eu fazer online, e eu estou super animada porque foi rápido, em cima da hora. A gente já estreia agora no dia 7, depois eu mando para vocês aqui o serviço. Eu vou fazer um espetáculo durante um mês e continuo produzindo esse espetáculo. Vai vir ser vendido ingressos pelo Simpla, né? E ele vai ser transmitido para uma plataforma onde a encenação acontece através de conversas no Zoom, né, e telefone. Então, a gente está criando novos formatos, novas formas de fazer, e eu quero muito que o meu povo tenha a possibilidade de realizar narrativas próprias através dessas novas plataformas, desses novos formatos, porque a gente está vivendo ainda uma pandemia, e a gente sabe que todas as situações de crise oprimem ainda mais aquelas pessoas que já estavam excluídas, né? A gente vê isso e os governos só reforçam isso mais a cada momento. Então, que a gente possa discutir novos formatos, novas associações, novas formas de fazer, e que a gente possa continuar desconstruindo, né? E isso só vai acontecer com debate, com escuta, com educação e com o nosso povo no poder, né? O poder da caneta, né? Por isso que as eleições elas são muito importantes agora, né? Porque não adianta a gente ficar enxugando gelo. A gente tem que lutar pela nossa cultura, a gente tem que lutar pelo povo negro, pelas mulheres, e se essas pessoas não estiverem na pressão, nos espaços de poder, a gente sabe que dificulta bastante a gente prosseguir com as transformações. Porque o que a gente está buscando aqui, nessa conversa, é prosseguir com transformações que já estão em curso há muitos anos, né? Desde que eu nasci, existiam pessoas lutando e batalhando para uma vida melhor para o seu povo, né? Só que a gente acaba que essas ações elas não têm uma consistência, uma continuidade satisfatória, né? O Brasil, como a Rafaela disse, o Brasil ele não conhece o Brasil, né? Como o Nice falou muito bem, o Brasil ele não representa o Brasil. Eu quero muito mais do que representatividade. Eu não quero mais ser uma representante. Eu quero que a minha história seja representada, eu quero que a minha história seja contada, e eu quero olhar para o lado e ver mulheres negras contracenando comigo. Eu quero olhar para trás e aplaudir a história dessas mulheres que abriram os caminhos para mim, e eu quero olhar para frente e falar, nossa, que coisa mais linda, ver essa história do meu povo sendo contada, essas narrativas tão diversas, né? Eu quero olhar para o futuro e ver a minha filha
num grupo onde não reproduz racismo, como hoje de manhã eu precisei conversar com a mãe de uma colega que estava reproduzindo racismo, e não é questão de ser legal, de não ser legal, de ser mal ou ser ruim. O racismo, ele é uma estrutura e a gente precisa desconstruir isso. Isso só vai acontecer, de fato, se a gente tiver uma atitude de se antecipar, de chegar na frente, de ser antirracista. E isso eu falo em relação a todas as nossas representações de Brasil, né? O povo indígena merece respeito e merece ser representado também. O povo negro merece respeito, merece ser representado também. Merece voz, merece poder. As mulheres, elas são historicamente oprimidas, estigmatizadas, desvalorizadas. E eu falo isso como uma pessoa que realiza personagens, e já realizei personagens que reproduziam isso, né? Muitas vezes eu estive no carnaval como um ato de resistência, porque eu quero que as pessoas entendam que a mulher negra ela pode ser muito mais do que o imaginário do carnaval diz que ela é. Ela pode ser uma mulher que tem a arte do samba no pé, que tem a sensualidade que o seu corpo permite, a liberdade do seu corpo permite, e essa mulher ela pode ser uma mulher inteligente, empoderada, ela que realiza coisas na sua comunidade, que inspira as crianças da comunidade, porque as crianças olham para ela e se veem. Isso tudo cabe, né? E muitas vezes tentam nos reduzir. E a gente não permite mais que isso aconteça. Não é isso? Então vamos produzir, gente, vamos produzir. Muito bem, vamos produzir. Eu queria fazer uma pergunta para vocês três, baseado em tudo que vocês já falaram, né? E é um crescimento maravilhoso. Inclusive, não sei se vocês estão acompanhando aí as pessoas fazendo os comentários, todas as pessoas comentando, elogiando cada uma de vocês com muito carinho, viu? Quando a gente cresce muito numa sociedade onde o famoso chegar lá, né, é muito comum, né? A gente que trabalha, quando chegar lá, né? Na visão de vocês, diante daquilo que vocês trabalham com audiovisual, quando vocês, com perspectiva, vocês acham que quando esse chegar lá, para tudo aquilo que vocês falaram, vai acontecer nesse país? Nisso. Estão ouvindo? Tá? Olha, eu acho que é uma questão bem complicada de se responder, mas, enfim. Complicada porque eu acredito que a gente, por sofrer os atravessamentos, né, ocidentais, a gente tem na nossa mente colonizada esse chegar lá. Mas o que é esse chegar lá para quem nos colonizou, né? O que é esse chegar lá no imaginário ocidentalizado, né? E aí eu venho já há um tempo buscando não chegar lá nesse lugar que a gente foi ensinado a pensar que é chegar lá, né? Então eu estou buscando ir na contramão disso, que chegar lá para mim é um outro lugar. É um outro lugar que exatamente a gente volta dentro dessa discussão, né, da construção da imagem do Brasil a partir do audiovisual. O que é o chegar lá dentro disso? Né? Tipo, eu não quero chegar lá, eu não quero chegar aí nessa imagem que foi construída do Brasil a partir do audiovisual. Não, eu quero chegar em outro lugar. Então, acho que é uma pergunta que a gente precisa, né, pensar aí antes de responder, mas eu sei aonde eu quero chegar, e não é nesse lado, dentro do audiovisual. Entendi, porque eu falei que essa coisa do chegar lá foi construída, a gente acabou incorporando, né, e de forma natural, a gente quer chegar em algum lugar e às vezes não sabe nem onde é que é esse tal lugar. Então, nessa perspectiva que você respondeu, que eu também queria ouvir as meninas. Na verdade, eu tenho alguns objetivos dentro dessa área, né?
E o meu principal, não sei se isso é chegar lá, mas eu tenho alguns objetivos bem. E um deles, que é o que mais me move, é que eu possa. Eu acho que para mim vai ser quando outras pessoas como eu possam produzir, né, as suas próprias narrativas e possam se sentir representadas com respeito no cinema. Nilce e Juliana, vocês estão me ouvindo? Eu acho que o da Rafaela travou. Deu uma travadinha. Mas vamos. Acho que a Rafaela vai conseguir voltar aí com a gente. E aproveito que nossa querida Juliana. Pode falar. Enquanto a Rafa voltou? Voltei. É isso, é isso. Que as pessoas possam também, que outras pessoas como eu se apropriem desse espaço e possam também contar suas histórias de forma digna, né? Eu acho que a minha resposta, ela coincide com a resposta da Nilce e coincide com a resposta da Rafaela. Eu tenho muita convicção do que é chegar lá para mim, assim. Eu tenho isso, e é uma das poucas coisas na vida onde eu tenho muita, assim, é colorido para mim, não é falar clareza, é colorido para mim isso. É muito bem colorido, porque eu falo muito sobre isso, né? Muitas vezes nós nos separamos porque foi uma política de dominação nos separar, dizer que só existe espaço para poucos de nós, e aí então você olha para a pessoa e você vê a pessoa como concorrente, e na verdade eu não tinha muito esse olhar, mas eu via esse olhar, e aí acaba tendo essa questão, e muitos, até afetivamente, eu vejo que o povo negro busca o seu lugar ao sol, muito baseado nessa visão ocidental do chegar lá, buscar o seu lugar ao sol. É como se buscar o lugar ao sol, eu não consigo fazer isso se eu, com a minha companheira, com o meu companheiro. Eu consegui, e é importante a gente entender que a gente consegue sim, a gente pode buscar o nosso sol, e não o nosso lugar ao sol. Porque o lugar ao sol é sair de onde você está e ir para um outro lugar que não é o seu lugar. Eu quero poder continuar no meu lugar e chegar lá baseado nessa filosofia que não é ocidental, que é filosofia africana. O chegar lá é poder iluminar o sol de alguém, né? Poder iluminar alguém. E eu percebo que eu cheguei lá um pouco nesse sentido, que nesse lugar, né, de não é chegar lá, eu consegui construir esse objetivo quando eu me vejo inspirando algumas pessoas, mas eu ainda estou muito no início dessa trajetória, porque eu ainda preciso muito me melhorar e me aprimorar e entender onde está a minha verdadeira potência para isso acontecer. E o chegar lá, para mim, é poder estar no lugar e onde eu vejo que a minha presença ilumina a presença de uma outra pessoa e eu consigo também receber da outra pessoa aquilo que nós podemos trocar e podemos fazer juntas. Isso, para mim, é o chegar lá. Quando eu conseguir realizar um trabalho onde eu falo assim, aqui estamos nós, nesse trabalho estamos nós. Isso, para mim, é o chegar lá. E sonho, realizo, desejo e vai acontecer. Ótimo, vocês são maravilhosos. Eu queria fazer, baseado aqui nas coisas que chegam aqui para a gente, de informação, eu queria perguntar de forma literal para você, dona Juliana, vou chamar de dona, né? Hoje, diante daquilo que a gente tem falado e de nós quatro aqui, de alguma forma, a mídia nacional, ela já reconhece o seu trabalho. Isso, claro, obviamente, fruto do seu trabalho, que também é importante frisar isso, né? Esse chegar lá que a gente está falando, você com certeza batalhou e travou muitas lutas e tem trabalho diariamente também. Mas a pergunta é,
hoje, o que é mais fácil ou ficou mais fácil e o que continua difícil como atriz negra e brasileira? O que é mais difícil é porque todas as coisas que eu já sabia desde pequena, que antes eu meio que ia levando, hoje eu não aceito mais. Então, isso é muito difícil. Porque a gente não vai deixar de ser racista, machista agora, não vai ser agora. Então, muitas vezes a gente escolhe dizer o não, muitas vezes, dentro de todos os sims, onde eu me senti ainda nessa massa de manobra, existem muitos nãos importantes que não são perdas, são ganhos, né? E o difícil é justamente porque eu estou em pleno processo de realização de trabalhos onde eu tenho que sentar e falar com uma pessoa responsável sobre aquilo, sabe? E às vezes eu só queria sentar e fazer meu trabalho, entendeu? Só queria chegar lá, vai, entendeu? E estou aqui disponível e vamos trabalhar. E muitas vezes é importante dizer que todas as atrizes negras, elas passam por várias etapas antes de chegar num set de gravação. Todas. Elas passam por etapas diferentes. Não chega do mesmo jeito. Eu converso com algumas colegas que hoje nós estamos mais unidas. Isso é um aspecto que torna mais fácil, tá? Porque antes não existia essa união. E eu converso com as colegas e as histórias se repetem. Em relação à caracterização, todas têm histórias. Estética, reprodução, de entendimento de personagem através de sua caracterização, todas têm histórias. Então, hoje, não existe mais a possibilidade de eu não falar sobre isso, né? Então, isso torna também o meu acesso, muitas vezes eu posso me tornar inconveniente. Isso eu estou falando de produções de cinema, de TV, e o que é mais interessante, ainda falando sobre a mesma coisa, é que, contraditoriamente, existe mais escuta, né? A escuta melhorou, porque, na verdade, as pessoas entenderam que não dá para mais seguir sem nos ouvir, porque a gente já está falando há muito tempo. E não nos ouvir pode custar caro. E é preciso a gente fazer que mais pessoas entendam isso. Custa caro não nos ouvir hoje, então é importante você nos ouvir, né? É um ganho que você tem quando você nos ouve. É um ganho futuro, é um ganho momentâneo, porque as pessoas estão aí, a gente está, as coisas estão fervilhando na internet, nas redes sociais, né? E outra coisa que hoje eu posso dizer que foi uma conquista, que torna as coisas mais fáceis, no sentido não da Juliana atriz, mas no sentido da cidadã, é que hoje, por exemplo, eu tenho uma amiga que realiza um festival de cinema e a gente está dialogando sobre a programação do festival de cinema dela, né? Quando ela me chama para realizar um painel, um debate, eu falo, tá, mas no debate a gente vai falar da sua programação. Como é que está a sua programação? E hoje eu me vejo no lugar onde eu percebo que eu posso exercer essa influência nos bastidores, onde eu posso chegar numa empresa e falar, olha, esse movimento aqui vai fazer barulho se vocês não pararem de deixar o segurança do seu mercado matar, agredir as pessoas. Entendeu? Então, essa voz, ela foi uma conquista e se torna mais fácil nesse sentido. Mas, por outro lado, você tem que saber utilizar para que você continue trabalhando, produzindo e crie estratégias para isso, né? Eu costumo dizer que quanto mais consciência a gente tem, mais responsabilidade a gente tem. Perfeito. Muito bom ouvir vocês. Dona Nilce, tudo bem? Me ouve, Nilce? Dona Nilce, aquilobando, não é isso? Tá?
O microfone está desligado, o seu microfone está desligado. Eu queria ouvir mais um pouco sobre você, sobre esse teu projeto maravilhoso, de como uma pessoa praticamente sozinha tem esse trabalho maravilhoso de divulgação. Sozinha, estou falando no sentido de que você está à frente, entendeu? Claro que você tem pessoas ao teu redor te ajudando, mas essa ideia, esse fruto, essa coisa que nasceu de você, como é lidar com isso? Conte um pouco mais sobre esse trabalho maravilhoso, essa primeira mostra, não é isso? Sim. Enfim, a primeira mostra Quilombando Cenas, ela surgiu muito por conta dessa inquietação enquanto atriz negra no segundo estado mais negro do país, onde a gente não vê representatividade em nenhuma linguagem artística, né? Com toda a riqueza cultural, onde a gente pode beber e se alimentar para produzir, né, as nossas criações. E aí surgiu nesse momento de pandemia também. Eu estou no mestrado, estou quase há 2 anos sem ir para a sala ensaiar, sem ir para a sala movimentar o corpo e pensar em algo para criar, né? E pensando na condição do artista negro nesse momento, né, de pandemia, que a gente sabe que só piorou para todo mundo, imagina, né, para os artistas negros desse país. E o Aquilombando surgiu muito com essa vontade, essa necessidade de nos aquilombar enquanto povo, utilizando do meio da arte para nos expressarmos nesse momento, já que a arte também foi aí um dos pilares que sustentaram e sustentam até hoje as estruturas racistas, onde a gente não pode, como a Juliana falou, né, até hoje, tipo, ela hoje ela não cala, né, ela fala, mas sofrendo a influência sempre de ter uma intervenção, sofrendo a intervenção de alguém que quer dar um pitaco sobre alguma coisa que, né, sobre o trabalho da pessoa ali. Então, a arte foi uma dessas coisas também que nos fez nos negar a nós mesmos, né? Tipo, a gente não pôde, a gente não teve a possibilidade de criar a partir das nossas próprias narrativas, porque das nossas vivências, porque tudo que nos foi imposto através do cenário artístico foi outra coisa que não tem nada a ver com a gente também, né? Então, o Aquilombando, ele surgiu por conta de todas essas inquietações, por conta do meu momento pessoal também, né, de querer me expressar, de querer criar, mas me sentindo muito, muito sozinha e me sentindo indisposta para isso, com um monte de coisa, e pensando nos meus irmãos, no meu povo, que poderia estar como eu também nesse momento de pandemia, e pela necessidade da gente se aquilombar mesmo através da arte. Então, a mostra, ela partiu dessas ideias, dessas inquietações, e aí eu conversei com 2 amigas, 2 irmãs pretas, que também são atrizes, são produtoras, a Nádia de Cássia e a Júlia Martins, né? A Nádia também é diretora, é preciso isso ser dito, né? A Nádia é diretora de cinema, é uma artista, uma diretora de cinema negra do estado do Maranhão, que a gente precisa dizer que o Maranhão tem sim diretoras negras fazendo cinema. E Júlia, que a menina é um raio, ela faz tudo, ela é produtora cultural, ela é publicitária, ela é atriz, enfim. E aí a Juliana falou, né, que se reúne com as amigas e quando fala as coisas parece que está falando de si, né? Porque é assim, tipo. E aí eu fui conversar com as meninas e as meninas começaram a falar coisas, parecia que elas estavam falando de mim. E aí eu comecei a falar coisas, parecia que elas falavam, parece que está falando de mim. Então aí a gente se encontrou. E a gente vê que a gente não está só, né? Porque a gente não está só. A gente, como a Juliana também falou, né, em um momento, a gente estava nos nossos lugares individualmente, muitas vezes sofrendo sozinho. E aí, quando a gente coloca para fora, a gente vê que a gente não está só. A gente vê que tanto as nossas dores, como as nossas alegrias, como as nossas causas e lutas são as mesmas. E as meninas abraçaram um projeto, assim, de primeira,
E aí a gente tem um apoio do Sesc Maranhão, que também nos abraçou de primeira, o que nos possibilita pagar um prolabore, né, para os artistas que se apresentam, e a gente teve a ideia de um chapéu virtual, e a gente está, assim, se articulando, criando mecanismos, criando estratégias para a gente se aquilombar enquanto povo, para a gente mesmo utilizar desse lugar que nos foi negado também as nossas vivências, as nossas experiências, que é a arte, e dizer que a gente pode sim estar aí, e que a gente, além disso, a gente vai buscar referências no que tem a ver com a gente mesmo, no que tem a ver com as nossas memórias, com a nossa ancestralidade, com a nossa história, porque tudo isso nos foi negado, e assim a mostra está acontecendo. Então, tem pessoas aí super lindas envolvidas que abraçaram a mostra, tem o Sesc também que está aí envolvido, né? E aí a gente tem os coleguinhas, né, os comunicadores e tal, e a gente pede, dá para divulgar aqui, divulgar aí, é um projeto independente, tem todo esse sentido, enfim, todo esse objetivo, e assim, de boca em boca, nas redes sociais, está acontecendo e está super lindo, além das apresentações que acontecem sexta e sábado, até dia 14 de novembro. A gente tem a apresentação às 19 horas, a gente lança o vídeo do trabalho do artista, e às 20 horas a gente conversa com o artista por live, e as lives também têm sido assim, enriquecedoras, têm sido muito potentes e muito emocionantes, e a ideia e o objetivo é esse, da gente fazer essa rede mesmo, esse aquilombamento com esses artistas, através desse projeto. Maravilhoso. Minha amiga Rafa Gonçalves, a atividade dela. Rafa, você me ouve bem, Rafa? Rafa, Poxa, até outro dia não sabia meu nome, né? Foi a última, né? Mas hoje eu estou já de intimidade já contigo. Estou ouvindo vocês falarem agora. Agora há pouco apareceu aqui do lado foi minha filha, Giovana. Giovana tem 9 anos e ela disse que ela vai ser atriz. Né? E eu, ouvindo vocês, produtoras, atrizes, vocês que fazem direção de filme, eu fico muito feliz, porque eu consigo literalmente ver um norte. O norte não, ver uma direção. Eu fico muito feliz de verdade. Minha amiga, de repente, drag, né? Vai lançar, está sempre revisando isso. Fala um pouco para a gente sobre o de repente drag aí, tem participação também do Silvério Pereira, né? Que estava aqui em São Luís. Inclusive, eu cruzei com ele lá na secretaria, uma pessoa maravilhosa, pessoa do bem. E aproveitar também e perguntar como é que as pessoas chegam num set de cinema, tem esse nome gigante, bonito, Rafaela Gonçalves, ela é a diretora, e quando chega, te encontra uma pessoa que parece uma menina. Como é que é isso? Conte de repente drag pra gente. Ah, Guilherme, eu sou brava. Não sou não. Eu passei por isso com relação de repente drag, que a gente costuma, por conta de todo essa realidade, né, que a gente vive, a gente às vezes cai nesse lugar de se auto-sabotar. Então, quando eu terminei o roteiro do De Repente Drag, eu ficava assim, não, quem eu vou botar para dirigir esse filme? Tem que ser alguém que já entenda, que já esteja aí, que possa fazer o mais próximo do que eu estou pensando. Olha só a ideia, né? E com o tempo eu fui percebendo que precisava ser eu. Precisava ser eu porque eu nunca me vi nesse lugar de representatividade, nunca fui uma pessoa que achava que eu precisava tomar frente né? Mas nesse caso eu decidi, assim, não foi uma coisa muito fácil, porque eu tinha experiências anteriores com um outro tipo de atividade cinematográfica, um filme mais de guerrilha, né? Mas eu sabia que eu não queria ficar naquele ambiente de guerrilha para sempre. Tanto que eu abri mão dele e fui para fazer a coisa do jeito que eu achava que devia ser e do jeito que eu achava que a minha ideia podia ser melhor executada, né?
eu dediquei anos da minha vida nessa ideia, então eu queria que ela tivesse a melhor qualidade técnica possível. Então, passada essa crise existencial do que, meu Deus, vou dirigir, e perceber que ninguém melhor que eu conhecia aquela história, porque apesar do nome de repente drag, ele não é um filme que fala só sobre drag queens. Ele também fala sobre mulheres pretas, sobre o público LGBT e todas as suas implicações, e fala também, tem um papel bem conciliador, né, dessa convivência das diferenças, né. Meu personagem principal é um homem heterossexual que entra nesse universo, né, e a gente desmistifica esse mundo de drag queens que entrou na minha vida. Voltei. Voltou. Através da minha mãe, que me apresentou o Para Wong Fu, que era com Patrick Swayze, Wesley Snipes, né? E foi quando abriu aquele horizonte, meu Deus, eu vejo esses caras no filme de ação, de dança e tal, e agora, como assim? Eles são mulheres? O que é isso que está acontecendo aqui? Eu era uma criança, eu tinha mais ou menos essa idade, 8 anos. E isso me abriu, sabe, de você ser uma outra pessoa. Não sou drag queen, né? E isso é mais uma especificidade. Eu não sou drag queen, mas quando eu acabei o meu roteiro, eu procurei uma drag queen para me dar uma consultoria, né? Ver aqui se o meu pensamento está certo, se isso aqui é possível, eu quero chegar o mais próximo dessa realidade e mostrar o que vocês fazem, quem vocês são, de uma forma que dialogue com vocês. E isso não foi só nessa consultoria. A minha equipe, eu fiz questão que fossem de mulheres, eu fiz questão que fossem de LGBTs, principalmente transexuais. Tive o cuidado de fazer com que essa convivência dessas pessoas fosse o mais saudável possível dentro do set, e foi bem incrível, assim, e isso acabou me ajudando como diretora, porque eu estava falando sobre aquelas pessoas no meu roteiro, então elas entraram naquele universo e eu recebia um monte de, se a gente fizesse assim, o que tu acha disso aqui? Então, eu vi várias pessoas imersas naquela ideia e se apropriando dela, né? O filme é nosso. Chegou um tempo que ele me transcendeu, não era a Rafaela, né? Ele é um filme da equipe. Ele é um filme porque todo mundo entrou de cabeça nele. E ele não é um filme só LGBT, ele é um filme para todo mundo. Porque às vezes esse nome ele dá uma ideia mas ele é um filme para todo mundo, que todo mundo vai entender, que todo mundo vai conseguir se conectar. A vinda do Silvério foi, assim, para mim, um presente. Foi um presente. Eu, através da Manu, a minha produtora executiva, ela entrou em contato com ele, e quando ele leu o roteiro, eu quero. Eu não sei quem eu não sei como é que eu vou para aí, mas eu vou. Eu gostei desse roteiro. Então, ele veio e nossa, foi incrível. Ele deu muita força, ele deu sugestões para o personagem, ele engrandeceu demais a história, e eu acredito que ficou bem bonita, e até porque essa equipe merece, né? Merece que esse filme fique bem, bem bonito. O Maranhão merece que a gente possa falar sobre essas narrativas de uma forma muito, muito, muito sensível e delicada. Eu acho que eu consegui esse objetivo com essas pessoas. Então, eu quero agradecer, inclusive, publicamente, a paciência deles, né? Eu sei que eu não tive esse problema de, é uma pessoa jovem, porque todos nós éramos jovens. Se duvidar, eu era a mais velha de lá. Então, eu costumo me cercar bastante de muita gente diversa e tal, porque isso cria uma riqueza muito grande,
E isso vai ser percebido na tela com De Repente Drag, com certeza. Nossa, maravilhoso. Eu encontrei o Silvério no aeroporto, eu passei uns 10 minutos perseguindo ele, acho que ele não sabe disso. A pessoa vai, mas perseguindo de longe, viu? Para não ficar psicótica. Mas eu sou muito fã do trabalho dele. Acho ele uma pessoa maravilhosa e a oportunidade que eu tive de estar com ele também, ele se mostrou mais maravilhoso ainda como pessoa. Meninas, nós estamos praticamente já chegando ao nosso final da nossa live, né? E já não está na hora dos agradecimentos. Falar para vocês que muita gente aqui mandando milhões de eu te amo, foi maravilhoso, que vocês são fantásticas. E eu fico, de novo, lisonjeado de estar falando com 3 mulheres espetaculares, mulheres que fazem a diferença, pensamentos diferentes, ações diferentes, resultados diferentes. Tenho certeza que muitas pessoas veem vocês como referência, né? Eu também. Aproveitar também que a dona Rafa aí, que já foi produtora, roteirista do Moleque que é Doido 2, não é isso, Rafa? Eu fiz uma consultoria de roteiro, fui assistente de direção, entre outras coisas que a guerrilha nos impõe a fazer. Só deixar a nossa amiga Juliana aí a par, né? O cinema maranhense tem muita gente louca pelo cinema que teve uma franquia aqui no Maranhão, pra você ter uma ideia. Tem 4 filmes, Moleque é Doido, 1, 2, 3 e 4, né? Com muita luta e fizeram com muita competência, com muito carinho. E eu tenho carinho também de ter participado do filme do 2, como ator, muito feliz. Já também participei de um filme espetacular que é chamado Casa de Areia, que foi gravado aqui no Maranhão, com a Fernanda Montenegro, a filha, Andrucha, pessoa fantástica, um diretor top. E, meninas, aqui, restante aqui é só elogios para vocês, para a intimidade, para a dona Ju, para a dona Liz, para a dona Rafa. E eu queria, para esses últimos minutos das nossas lives, que vocês fizessem. A gente, quando fala live institucional, a gente fala as considerações finais, né? Mas eu não queria falar com as considerações finais, eu queria que vocês ficassem bem à vontade e dessem um recado, principalmente para as pessoas que estão assistindo, para aquelas que acreditam que o trabalho de vocês é importante, tem um significado gigante para elas. Às vezes a gente perde essa noção, a gente trabalha tanto e não percebe que tem gente olhando para a gente, querendo seguir a nossa vida, os nossos quereres. Eu queria que vocês deixassem aí um recado especial para essas pessoas que acreditam no trabalho de vocês, assim como sair pela nossa vida, simplesmente. Áudio do Guilherme deu uma falhada, né? Isso tá muito nisso. A gente pode falar também para quem não acredita, né? No Estado, por exemplo. Então, vamos lá. Do Estado para esse governo, né, que também não acredita, para todo mundo. Eu queria falar 2 coisas que na verdade, 2 coisas, que eu não queria deixar passar, né, batido aqui, que é sobre a importância da gente observar, dentro desse contexto, né, de pensar sobre a imagem construída do Brasil a partir do audiovisual e sobre o que se pretende construir, né, indo na contramão do que já foi construído, que a gente prestasse um pouco de atenção nas mostras e nos festivais que estão rolando, que fogem ao circuito, né, do que tradicionalmente a gente vê. É muito importante a gente ver que tem um montão de mostras e de festivais, por exemplo, de cinema negro acontecendo no país. E é importante a gente estar atento e a gente acompanhar, também para a gente, como esse processo de desconstrução dessa imagem a partir do audiovisual, a partir do cinema. Uma outra coisa é que, acho que na primeira live foi falado sobre formação
no audiovisual, formação no cinema, e sobre, inclusive, uma criação de um curso universitário de cinema no estado do Maranhão. E aí eu queria trazer uma questão a nível de reflexão para as considerações finais, que fique essa reflexão aí, que moldes a gente quer de um curso de cinema no estado do Maranhão, que é o segundo estado mais negro do país? Será que a gente quer uma universidade, seguir os moldes de uma universidade que a gente sabe que segue a cartilha colonial? Então, a gente precisa pensar nessas coisas, sabe? Antes de que elas sejam realmente concretizadas. Para a gente utilizar isso como mecanismo dentro dessa busca que a gente está aqui discutindo sobre desconstruir o que foi construído a partir do audiovisual como a imagem do Brasil. No mais, eu quero muito agradecer esse espaço, essa oportunidade, agradecer pelo projeto, é um projeto super incrível, né? Eu acho que a gente tem essa necessidade de discussão sobre audiovisual, sobre cinema, no estado do Maranhão, no Brasil, e esse é um espaço super enriquecedor, e quero agradecer de verdade, agradecer o compartilhamento com a Rafaela, com a Juliana, e espero que todo mundo tenha aí, né, guardado um pouquinho e que muitas coisas reverberem, né, que se reflita e que não fique só no campo da reflexão e da reverberação, mas que isso no corpo, né, mas que isso reverbere para a ação, né? É isso, gente, muito obrigada. A gente agradece, Nilce, a tua participação, o teu carinho. E eu, como morador de Vila Vicense, acompanho bastante o seu trabalho, já cruzei contigo diversas vezes, aí, principalmente pelo Centro Histórico, lugar que eu amo. Eu não sei se a dona Juliana teve a oportunidade de conhecer o nosso Centro Histórico, nossa Praia Grande, mais conhecida como Reverie. Então, Nilce, muito obrigado, viu? Você é fantástico. Eu sempre estaria a te acompanhar. Ok? Dona Rafa, suas considerações finais. Eu quero agradecer imensamente pelo espaço, pela sensibilidade na escolha dos temas, né? E eu espero que nos próximos anos mais e mais atores plurais possam contribuir para a construção de narrativas audiovisuais que realmente representem o Brasil como um todo. E que a gente esteja atento e sensíveis para não só ajudar outras pessoas a produzirem também, mas incluir essas pessoas nas nossas produções, né, futuras, e que a gente não se sabote, que a gente não desista na primeira dificuldade, porque as nossas vozes precisam ser ouvidas, e só assim a gente vai construir realmente um futuro, né, não só no audiovisual, mas para as próximas gerações que estão aí. É isso. Muito bem. Dona Rafa, a gente também agradece a tua participação. Eu sempre vejo você aí nessa sua luta, acompanho seu trabalho também, e eu tenho certeza que depois dessa conversa você há de construir um roteiro, alguma coisa para que essas duas moças maravilhosas e bonitas façam juntas. E você dirigindo, né? E eu de figurante, passando atrás só para dizer que participei desse roteiro. Beleza, fechou. Fechado? Obrigado. Dona Juliana, com você. Bom, queria dizer que, primeiro, fiquei animada para fazer cinema no Maranhão, tá, gente? Vamos trabalhar juntas. E, segundo, agradecer, né? Agradecer por esse papo maravilhoso, por conhecer essas mulheres inspiradoras. Agradecer a Tati pelo convite, parabéns, Miss, forte. E queria dizer que a gente se fortalece a cada momento quando a gente se olha, se reconhece, né? A gente se reconhece. E é isso. Muito obrigada, gente. Até uma próxima oportunidade de estar, quem sabe, presencialmente juntas. Obrigada, Guilherme.
Obrigado a vocês. Olha só, o Museu da Imagem do Som agradece imensamente a participação de cada um de vocês. Eu tenho certeza que daqui vai surgir diversos frutos que vocês plantaram muito hoje, plantaram bastante. E dizer uma coisa para vocês, nem sempre, infelizmente, nem sempre quando a gente planta, a gente mesmo que colhe. Mas com certeza alguém há de colher. O que vocês plantaram hoje aqui, muita gente vai colher e um dia vão agradecer. Eu tenho certeza que um dia alguém vai dizer assim, ó, hoje eu estou aqui nessa posição porque eu assisti a live de vocês. E eu não tenho dúvidas disso. Isso é um desejo que eu tenho do meu coração. E agradeço também imensamente o carinho, a paciência de vocês. Vocês foram extremamente carinhosas, vocês são talentosas e com certeza farão muita diferença e fazem muita diferença para esse Brasil e Maranhão. Depois que a globalização chegou para o bem, né, não há fronteiras. Então, isso é mais um exemplo de que não há fronteiras naquilo que somente você tem talento. Cada um de vocês tem um talento gigante, maravilhoso. Então, a gente, como Mix, como Museu da Imagem do Som, agradece a participação de cada um de vocês e façam uma excelente semana. Tchau. Tchau.